Boa tarde, meu nome é Fernando, sou professor de História do Centro Educacional Nova Esperança. Estamos aqui em mais uma aula do 8º ano, ok? A escola disponibilizou essa ferramenta para que possamos dar aula e os alunos não percam, ok? Vamos nesse momento, meus queridos alunos, fazer uma leitura bíblica que se encontra em Salmos 91, versículo 3, que diz o seguinte: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de falar contigo, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, por esta aula, te pedimos também, ó Deus, pelos nossos alunos, seus familiares. Mais uma vez, ó Deus, estamos na tua presença, ó Deus, para pedir uma bênção, ó Deus, especial para o nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, ó Deus, que está passando por essa pandemia, Senhor. Que tu, ó Deus, possa nos dar o socorro, ó Deus, que possamos, ó Deus, andar de cabeça erguida, Senhor. E que tu também, ó Deus, possa nos proteger, ó Deus, dessa praga que assola o nosso país, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que possamos andar realmente de cabeça erguida, sabendo que Deus está conosco, nos protegendo de todo o mal, ok? Preciso que vocês comentem aqui embaixo, ok? Para eu poder fazer a chamada, ok? Como foi proposto pela diretoria, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa aula, 8º ano, ok? Pegando o livro, nosso livro do 8º ano, na página 43, na unidade 2, falar da Revolução Industrial na Inglaterra, ok? Na unidade 2, tema 1, diz o seguinte: do artesanato à manufatura moderna, tá? Logo no segundo parágrafo, o primeiro parágrafo fala sobre o pioneirismo inglês na industrialização. Mas o que nos interessa, eu quero que vocês grifem aí, por favor. O termo indústria é empregado para nomear todo esforço empreendido pelo ser humano para transformar matérias-primas em produtos com auxílio de ferramentas ou máquinas, ok? Nós temos aí algumas características, que são importantes para explicar melhor como aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra e por que foi na Inglaterra, tá? Uma das primeiras características, se vocês quiserem anotar, por favor, coloquem aí. A Inglaterra, ela sai na frente na Revolução Industrial no século XIII pelo seguinte: um dos fatores foi reserva de carvão mineral em seu subsolo. Reserva de carvão mineral, na verdade, aí era a fonte para movimentar as máquinas, ok? Outra coisa que é muito importante a gente dar uma olhada no livro, na página 45, nós temos aí algumas características que vocês podem acompanhar comigo. Primeiro foi o crescimento comercial e marítimo, ok? O poderio marítimo. A Inglaterra, ela tinha um poderio marítimo muito grande, Naquela época, ela sempre investiu em barcos, para buscar novas especiarias e também conquistar outras colônias. O segundo ou terceiro característica foi a exploração de colônias e o tráfico negreiro. Pois é, infelizmente, o tráfico negreiro ele também faz parte de uma das características da Revolução Industrial. A Inglaterra ela se lança principalmente ali pelo lado das Antilhas, onde ela obtinha muito lucro com o tráfico negreiro e a partir dali ela aumentava o seu capital, ok? E a modernização na agricultura, tá? Esse parágrafo é interessante, eu preciso ler com vocês, que diz o seguinte: inovações técnicas na agricultura permitiram aumentar a produção de alimentos. Somada a isso, a aceleração dos cercamentos a partir do século XVIII resultou no crescimento da criação de ovelhas e na expulsão dos camponeses. O que eram esses cercamentos? A Inglaterra ela tinha muitas fazendas, claro, tinha muitas terras, mas a matéria-prima para a indústria, que é o tecido, era a lã. Então, tinha uma determinação, uma lei, onde as terras produtivas e improdutivas elas tinham que ser cercadas e ali teria a criação de ovelhas. Essas ovelhas depois eram tosadas, desfiadas e ali você tinha ali a matéria-prima que era a lã, ok? Para a fabricação de tecido na primeira Revolução Industrial, porque até então os teares eles eram manuais, tá? Depois a gente vai falar sobre artesanato. Os teares eram manuais, depois eles passaram a ser elétricos, a vapor, depois elétrico, ok? Outra coisa que me interessa bastante, é a força da burguesia, na página 45, que é um dos últimos tópicos dessas características da Revolução Industrial na Inglaterra, ok? Teve a Revolução Industrial em outros países, mas
O pioneirismo, ou seja, tudo começa na Inglaterra. Vamos ler juntos, por favor. A força política da burguesia, ao consolidar seu poder político após a Revolução Gloriosa, 1688, a grande burguesia inglesa criou condições para o desenvolvimento do capitalismo do país, financiamentos públicos de produção, construção e modernização de portos e navios, assinatura de acordos e declaração de guerras, visando mercados para os produtos ingleses, a criação de leis para estimular a livre concorrência. Então, o governo inglês ele criou várias possibilidades para que a Revolução Industrial ela desse certo. Ela tinha carvão, que era a base, ela tinha os cercamentos, que davam lã, ela tinha a modernização na agricultura e também a força política. Então, tinha toda uma política voltada para que a Inglaterra fosse, na época, o primeiro país a lançar a industrialização e depois se tornar uma potência, ok? Preciso que vocês comentem aqui embaixo o que vocês entenderam dessa primeira parte sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, tudo bem? Bom, falar da Revolução Industrial e não falar do artesanato é um pouco complicado. Vamos lá. Quem eram os artesãos da época? Eram famílias que viviam em suas casas e ali tinha um mestre. Esse mestre, geralmente, ele tinha um ofício, que era o trabalho da época, então ele tinha ali os meios de produção, né, ao seu auxílio, e ele fazia esses produtos manualmente, ok? Por isso que era chamado de artesão. Ele era o artesão, geralmente os filhos eram os aprendizes ou meio oficiais, como era chamado na época. Vamos lá. Artesão, processo produtivo era feito manualmente no sistema doméstico, ou seja, nas casas, ok? Os mestres, os artesãos eram donos dos meios de produção, ok? Do material utilizado, e a produção toda era chamada de sistema doméstico. Tudo bem até aí? Na página 46, nós temos aí a autonomia do artesão. Vamos ler juntos, por favor. Antes do surgimento das fábricas na Inglaterra, o artesanato era a principal forma de produção de utensílios básicos do cotidiano. Os artesãos conheciam todas as fases da produção de uma mercadoria, compravam as matérias-primas, confeccionavam um produto e vendiam. Além disso, eram os donos das próprias ferramentas e tinha autonomia para determinar o tempo e o ritmo da produção. Já na Revolução Industrial, nós vamos perceber que era uma produção em série. Então, quem trabalha numa fábrica é totalmente diferente do artesanato, né? O artesão, ele compra o material e ele vem, compra o material, processa o material e depois vira aquele produto maravilhoso. Já na fábrica não, o produto já vem todo separado e é feita uma produção em série, ok? As peças vêm separadas e vai passando de local para local ou de oficina para oficina até chegar no chamado produto final, tudo bem? Coloquem aqui nos comentários o que vocês entenderam sobre os artesãos. Bom, ainda no processo da industrialização, como está no último parágrafo da página 46, diz o seguinte: nesse sistema, o artesão não tinha o controle sobre o processo de produção, mas deixava de ser responsável pela aquisição da matéria-prima e perdia o contato direto com o mercado, ok? Ou seja, ele praticamente deixava ali a sua casa e passava a trabalhar numa fábrica. A partir do momento que ele passava a trabalhar numa fábrica, também tinha as consequências de trabalhar de 12 a 14 horas por dia, porque as fábricas, na verdade, elas tinham uma demanda muito grande e as leis trabalhistas ainda não existiam naquela época. Até as crianças trabalhavam nas fábricas. Impressionante que elas também tinham uma carga horária muito pesada e algumas eram castigadas quando faziam alguma coisa errada, ok? Se você entendeu sobre essa parte, por favor, comentário aqui embaixo, tudo bem? Bom, vamos falar então da produção manufatureira. O que vem a ser isso, ok? O sistema de manufaturas, né, eram produtos de forma padronizadas em série. Poderia ser feito à mão, né, no caso dos artesãos, né, mas depois ele passou a ser a máquina. As máquinas que passaram a produzir essas manufaturas, ok? Então, passou a ser uma produção em série, tudo bem? Sendo caracterizado pelo quê? Pela utilização do trabalho em série. Então, você tem uma característica principal, é que as manufaturas elas deixam de ser feitas em casa, no sistema doméstico, onde o artesão ele tem o controle de
todo aquele material, desde a compra do material até o produto final. E elas passam a ser feitas em fábricas, como eu falei para vocês, que era a produção em série, ou seja, a produção por etapas, ok? Tudo bem? Lá na página 47, nós vamos entender melhor o que eu acabei de explicar. Vamos ler, por favor. A produção manufatureira. Se vocês entenderam sobre essa primeira parte, por favor, coloque um joinha aqui, ok? E faça algum comentário, tudo bem? Bom, na página 46, então vamos terminar essa parte sobre a produção manufatureira. Por favor, leiam comigo. Existente na Europa desde o século XV, as manufaturas começaram a se expandir, sobretudo a partir da segunda metade do século XVII. Nesse sistema, dezenas ou centenas de pessoas ficaram concentradas num espaço e trabalhavam todos os dias por um número determinado de horas. Um novo personagem entrava em cena, o patrão. Então aí nós temos uma outra diferença enorme. Quem era o próprio patrão naquela época? Eu, que tinha um ofício, que era um artesão, comprava matéria-prima, recebia uma encomenda, tinha um tempo determinado para entregar, mas eu estava fazendo dentro da minha casa, que era o sistema doméstico. Okay? A partir do momento que eu saio da minha casa e vou trabalhar em um local onde tem outras pessoas trabalhando, fazendo a mesma coisa praticamente, só que mudou o padrão. Eram feitos manualmente e passou a ser feito em séries. Ok? Aí entra a pessoa do patrão, do operário, entra o capitalismo. Okay? E na minha casa eu tinha um determinado horário, era mais flexível. Já na fábrica, com o meu patrão, eu tinha que cumprir uma extensiva, exaustivas horas de trabalho e produzir muito. Ok? Vamos terminar o parágrafo. Na manufatura, os trabalhadores não eram donos dos instrumentos de trabalho, nem tinham controle sobre o ritmo da produção. Gradualmente, eles também perderam o conhecimento sobre o processo produtivo. Agora, as tarefas eram divididas, cada pessoa executava apenas uma etapa da fabricação em troca de um salário fixo. Okay? Isso, para a época, na verdade, era uma modernidade, era um salto para a modernidade, a industrialização. Estamos saindo de uma Idade Média, estamos entrando numa Idade Medieval, estamos entrando numa Idade Média com uma revolução industrial, muito bom. Mas para a população, principalmente os camponeses e os operários, não era uma boa, porque eles trabalhavam muito, gastavam bastante na cidade, os impostos eram altos e ganhavam muito pouco. As mulheres também trabalhavam nesse sistema de fábricas e o salário delas era menor, porque naquela época a mulher ela era um pouco inferiorizada, ok? O que já não acontece nos dias de hoje. Os salários eles podem ser equiparados dependendo do cargo que a pessoa tenha, tudo bem? Para terminar o parágrafo diz o seguinte: assim, nos ateliês, o trabalho no interior da manufatura também era feito de modo artesanal, nos ateliês, ok? Com auxílio de ferramentas a máquinas simples, como as rodas de fiar e os teares manuais. Tá? Nos próximos capítulos nós vamos ver que a roda e o tear ele vai sair de cena para dar origem, ou seja, à Revolução Industrial em si, a mecanização da Revolução Industrial, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Façam uns comentários sobre o que vocês entenderam sobre a produção manufatureira, tudo bem? Bom, vamos orar então para encerrar essa aula, ok? Eu vou disponibilizar um material anexo, mais algumas perguntas para a gente poder fixar melhor essa matéria, tudo bem? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado a Deus por esse tempo, a Deus, que passamos, a Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Esteja, Deus, abençoando, Deus, as nossas vidas, Senhor, perdoando os nossos pecados, a Deus, e que possamos, a Deus, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Ok? Comentem aí, por favor, sobre a aula. Obrigado.